Olá, boa noite, boa noite. Já vamos começar a nossa live de hoje. Uma live extremamente especial e muito importante para mim, pessoalmente falando. É, Hoje, a nossa super convidada, ela é uma mulher que eu admiro demais e como vocês sabem, e aqui acontece já com bastante frequência, eu tenho trazido mulheres enfermeiras empoderadas, que são referência e que representam o grande impacto que fizeram e fazem na minha carreira profissional. Então, essa é uma mulher na qual eu me inspiro pessoalmente falando e que eu tenho a honra, o privilégio e nesse momento a oportunidade de falar ao vivo com ela. Então, boa noite para todos que já estão aqui. Ela, inclusive, já está disponível para a gente convidar. Então, eu já adianto para vocês que podem fazer perguntas, podem mandar bastante perguntas. Vamos aproveitar a oportunidade de tê-la falando conosco. E já vou te fazer um pedido nesse momento para a gente fazer essa live bombar e todo mundo ouvi-la, porque ela merece ter bastante repercussão aqui na internet. Compartilha agora essa live para pelo menos 10 amigos que aparecem aí na sua linha do direct, porque assim mais pessoas da enfermagem veem a nossa live e entram para ouvir informações importantes e relevantes. E aqui a gente tem bastante conteúdo interessante para a gente compartilhar. Então faça agora, toca aí nessa asa delta que aparece no seu Instagram e compartilha para os seus 10 primeiros contatos que aparecem logo diretão aí pra gente. Porque assim, essas pessoas, se por algum motivo estão atarefadas, não conseguiram olhar para nossa live, elas vão lembrar que nós estamos aqui nesse momento. Então, por favor, já compartilha aí pra gente ter um número bacana de gente assistindo essa live agora. Boa noite a todos os seguidores, tanto os meus quanto da doutora Renata Pietro. E eu vou convidá-la agora para entrar conosco. Eu tô muito gente. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa live especial. Um beijo para todos que estão aqui acompanhando. Boa noite! Ai, que delícia, Carolzinha! Ei, muito bom! Que imenso prazer tê-la aqui. Imagina, Nossa, eu meu estou. Deus, de quem que ela tá falando? Quem é essa mulher que vai estar com a gente hoje? É você, maravilhosa! Ah, Nossa, eu tô arrepiada. Ó, é uma pena que não dá para ver, mas realmente é uma grande honra poder vê-la e ouvi-la e a gente ter essa troca pessoalmente falando. Eu estou muito feliz que você abriu um espacinho na sua agenda super atarefada, que eu sei, para falar aqui conosco. Então, nossa, sinta-se beijada e abraçada pessoalmente. gostoso! Obrigada, minha amiga. Ai, que delícia! Obrigada de verdade. Então, Imagina, vamos já começar para a gente olha. aproveitar o seu tempo, porque eu sei que você tem uma outra live, inclusive para quem não segue ainda, renatapietro.oficial. Essa mulher é incrível e ela é embaixadora da Federação Mundial de Terapia Intensiva. É certo? É isso aí. Então, para vocês entenderem, quem ainda não conhece, corre lá no perfil dela. Ela tem um perfil super bacana aqui no Instagram e ela às 19 horas vai estar com uma live também com outro convidado. Então vale muito a pena. E aí, já para você fazer as honras e as pessoas conhecerem, para quem não te conhece, conta um pouquinho dessa história pra gente. Ah, bom, Carol, primeiro acho que tenho que lhe parabenizar, porque vem falando tanto da questão do empoderamento da enfermagem, de mostrarmos os nossos valores. Eu acho que você tem feito isso muito bem, né? Criando um canal, mostrando as lutas. Eu acho que esse é o caminho. Então, parabéns por mais Carol aí pelo mundo mostrando a nossa enfermagem. Eu acho que isso é o que faz a diferença, né? Muito Bom, o que eu vou obrigada. falar? Eu sou aí uma apaixonada pela nossa profissão. Eu acredito que cada vez mais nós precisamos cavar espaço, sabe? Eu não gosto de ficar ouvindo aquele discurso de segunda vítima, de tudo é muito difícil, a enfermagem não consegue, não vai dar porque a gente ganha mal, porque a carga horária tá bom. Mas e aí, você está fazendo o quê
para mudar tudo isso, né? Então, acho que nós somos muito responsáveis por aquilo que construímos. E essa construção depende da gente. Então, eu sou uma apaixonada pela nossa profissão, visionária, tentando colocar a enfermagem sempre no topo, sabe? Mostrando que é possível sim. É claro que não é fácil, pessoal. É muito difícil, assim como vocês. Eu também acordo muito cedo, trabalho o dia inteiro, tem dia que não almoço, tem dia que não janto. Né? Também tenho família, adoraria dedicar mais tempo para minha família, mas eu penso que se nós queremos uma profissão vista, reconhecida e valorizada, depende da gente. Né? E essa luta ela é extremamente importante. Né? Levar para a sociedade quem somos, o que fazemos, para que eles nos reconheçam, para que as pessoas não achem que todo mundo que anda de branco na rua é enfermagem ou trabalha no açougue. Né? Não, não é assim. Né? Nós temos uma profissão maravilhosa e partilhada pelo cuidar. Né? Então, nós temos o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, o obstetriz e ainda o atendente no nosso país. Então, acho que a Sim. gente tem que respeitar e valorizar cada uma dessas pessoas e fazer com que a nossa luta valha a pena, né? Levantar cedo tem que ter um significado, voltar para casa tarde, cansado, acho que também tem que ter um outro significado. E isso é luta, pessoal, não é fácil. Não é fácil nós falarmos que, tá, mas vai vir quando esse reconhecimento? Bom, vai vir a partir do momento que as pessoas nos conheçam. O que você está fazendo para isso? Né? Então, acho que eu sou muito disso, de ficar provocando essas questões e tentar cavar espaço. Né? Quando você fala da questão da Federação Mundial, isso para a gente, quanto Brasil, é uma grande conquista. Eu sempre atuei em terapia intensiva, sempre militei nessa área. Estou aí há mais de 20 anos dentro de UTI. E essa era uma questão que até hoje no mundo, desde a fundação da World Federation, não existia um representante da América Latina, né? Poxa, como assim? Né? Bom, porque eles não sentiam essa representatividade. Né? E aí fui a congresso, publico artigo, publico livros, luto. E aí eles falaram, olha, a gente no ano passado mudou a diretoria e eles me procuraram e falaram, olha, nós estamos modificando o estatuto para criar a oportunidade de ter um representante brasileiro com a gente. Eu falei, meu Deus, isso é um orgulho muito grande, né? E foi colocado em votação e isso foi um desejo unânime. Então, hoje nós temos aí a possibilidade, né, e não falo por mim, mas por ter aberto uma porta, porque eu estou de passagem por ali, mas depois nós vamos ter a oportunidade de indicar mais um colega, de ter cada vez mais o Brasil em atenção, né, a nossa enfermagem sendo mostrada. Então, acho que esses são os caminhos, sabe, Carol, que nós precisamos trilhar para a enfermagem. Não dá para a gente ficar reclamando no WhatsApp, porque assim, difícil pessoal, é para todo mundo. Né? Não é fácil pegar plantão, não é fácil. Todo mundo merecia ganhar mais? Obviamente, eu acho que eu merecia ganhar 1000 vezes mais. Né? Mas, poxa, isso é o que a gente tem hoje. Então, vamos lutar para que nós possamos conquistar tudo isso. Né? Então, eu sou essa apaixonada pela nossa profissão. Uma militante nata, né? Ai, gente, que delícia. Eu costumo pensar que cada vez que a gente conhece as oportunidades que existem, né, tanto de representatividade quanto de outros espaços que a gente pode alcançar como enfermeiras, como equipe de enfermagem de modo geral, a gente está abrindo possibilidades para outras pessoas fazerem mais, fazer melhor e continuar aí uma nova jornada. Eu penso isso em relação à própria internet, do quanto que isso pode se tornar uma onda de valorização, uma forma da gente mostrar o que a gente faz, principalmente a gente que é de terapia intensiva, é um trabalho quase que nas sombras, que poucas pessoas percebem a real importância do nosso trabalho, mas sem a gente não existe saúde, né? E não só dentro da UTI, mas dentro de qualquer instituição saúde. Isso é interessante que você falou, porque, por exemplo, quando você olha a terapia intensiva, né, quem cuida ali no salão, a gente sabe que é a enfermagem. Né? Então, 24 horas a gente está ali. E aí eu me lembro que eu sempre achei inadmissível ver um doente sair de alta e agradecer só ao médico. Né? Então, Ah, eu também. senhor, vem cá, vamos agradecer a todo mundo. Essas são as pessoas, sempre fiz isso antes do doente sair de alta. Essas são as pessoas que cuidaram do senhor, ó. Fulano, Beltrano, ele é técnico, ela é enfermeira. Então, sempre tive esse retorno deles voltarem. E às vezes sair à noite, era muito engraçado.
E no dia seguinte eles iam lá procurar, nossa, quem é a Renata? E eu ouvia aí o pessoal falando da Renata, quem é a Renata? Aí eu saía lá na porta, oh, pois não, sou eu. Você? Eu tenho 1,5 m, né? Não, eu achava que você era uma mulher grande, alta, forte, porque eu via todo mundo falando, eu queria saber quem era você. Eu falei, não, pois é, eu tô aqui para lhe conhecer. Então, acho que esse é um trabalho que motiva, sabe, Carol? A gente precisa sair dessa mesmice, né, pessoal? É muito difícil, né? O cenário talvez nos ajude agora com a questão do Covid, a gente está ganhando aí uma representatividade absurda. Então, eu acho que nós temos que aproveitar essa oportunidade, né, de mostrar o que fazemos, né, o quanto é importante a nossa graduação e o quanto nós fazemos dentro dos nossos ambientes de trabalho, seja ele a atenção primária, que tem um desfecho extremamente diferenciado quando você tem um profissional de enfermagem bem formado e qualificado, né? Ou seja, num ambiente de terapia intensiva altamente tecnológico. Então, acho que onde existe enfermagem, há um cenário diferenciado. Ai, que delícia, gente. Larga o dedo no coraçãozinho, compartilha aí com seus amigos. As pessoas precisam ouvir isso. Isso é um ato de motivação pessoal. Ela está dando vários relatos de atitudes que a gente pode tomar dentro do nosso ambiente de trabalho e que as mudanças elas acontecem por pequenos passos. Então, ninguém acorda de um dia para a noite sendo uma super mulher ou um super homem, uma super profissional. Isso é construído gradativamente e eu me espelhei nessa sua fala porque saiu um vídeo essa semana e acredito que viralizou para a maioria do público da enfermagem, né, do público-alvo de uma forma geral, um vídeo de um comediante, um humorista falando sobre enfermagem Nutella e enfermagem raiz. E infelizmente eu vi como que viralizou uma brincadeira, mas que me fez refletir muito sobre que tipo de enfermeiro a gente está mostrando para a sociedade mais uma vez e quais enfermeiros se reconheceram naquela fala. Fiquei muito chocada porque essas atitudes que você falou, da apresentação, da postura, estava encarada como enfermeiro Nutella. E dentro da mídia, né, dentro da rede, o enfermeiro Nutella ele não é tão bem visto assim. Então, estavam dando valor ao enfermeiro raiz, um enfermeiro que não é compatível ao que a gente entende como a humanização da saúde, como a valorização do profissional da enfermagem. Então, me fez pensar nesse momento, e eu acredito que todos os seguidores que estão aqui acompanhando receberam esse vídeo. Depois, se você quiser, eu compartilho, se você não recebeu. Eu não recebi, não. O pessoal sabe Ele que é eu da... fico muito brava com essas coisas e acabam até, às vezes, não me mandando, né? Até porque tudo eu já escrevo, eu adoro escrever, Carol. Então, aí, qualquer coisa que me tire do sério, eu durmo muito pouco, né? Então, eu falo, bom, de madrugada, o que eu vou fazer? Bah, vamos lá, vou escrever uma cartinha. E aí, escreva para Giovanna Ebanchi, que fala mal da enfermagem. Escreva para Kate Pois Miller, é. escreva para todo mundo. Então, assim, acho que não me mandaram para eu não escrever. Não sei nem quem é o comediante, mas depois me passa para eu ver. Mano, ele é daqui do Rio. Ele faz paródias de diversas coisas, mas ele veio falando da enfermagem e eu, particularmente, assim como outras pessoas, perceberam que não foi uma brincadeira tão saudável nesse momento, apesar dele respeitar a gente num determinado momento e ele agradece no final e valoriza a nossa profissão, mas foi uma brincadeira Valoriza, que... mas faz piada, né? A gente nunca se divertiu. Exato! E repercute aquele estereótipo que a gente quer quebrar. Então, Eu acho enfim. que tem que escrever para esse cara. Escreve aí para ele. Fala, Tem, eu já comentei lá. Já comentei lá. Inclusive, aproveitando que você citou a Giovanna Eubank, foi assim que eu me apaixonei por você. ah, E assim que surgiu a minha admiração e fui procurar pela sua vida e pela sua trajetória profissional. E foi aí que eu vi que eu precisava te conhecer, mesmo que virtualmente. sim. Representou para mim o que eu vejo como uma enfermeira empoderada e alguém que sabe falar e se posicionar e colocar o que a gente precisa dizer na mídia. Conta um pouquinho como foi essa experiência de ter Giovanna Eubank entrevistando você naquele momento. Sabe que foi muito curiosa a história, né? Eu estava. Eu peço sempre para fazer. Olha, tudo que vocês verem e que não for bacana, me encaminhe, né? Para a gente tentar aí tomar algumas posições. Até porque eu estava à frente do conselho, né? Como presidente, estou licenciada agora, eu estava como presidente do conselho. E aí me mandaram aquela era uma notícia, ela fez um vídeo com a Ingrid Guimarães na cama e o estereótipo que ela escolheu foi uma fantasia de enfermeira, né? Poxa, aquilo me incomodou tanto, porque eu falei, olha, eu vejo ela lutar, porque ela foi lá, adotou crianças negras, né? Mostrando aí que, olha,
Vamos quebrar esse preconceito estruturado que existe no país. Aí ela vai gravar na cama com uma fantasia de enfermeira. Eu fiquei tão chocada com aquilo que falei, não, bora lá, vamos escrever para a Giovana e falar, minha amiga, eu acho que você está indo na contramão do que você prega para a população, né? E de maneira extremamente educada, porque eu acho que nós temos que fazer as lutas, Carol, mas não precisa gritar, né? Eu acho que com elegância, com educação, é possível sim nós mostrarmos o nosso valor. Né? Eu não gosto de. Quem atua comigo, quem trabalha, me conhece, sabe que eu nunca gritei na minha vida. Eu acho que não é com grito que a gente resolve, sabe? Eu não sou aquela pessoa de gritar, eu sou muito de ouvir, né? E de tentar mostrar os caminhos, né? Porque cada um tem a sua fotografia e tem o seu pensamento. E eu falei, poxa, deixa eu mostrar para ela um pouco quem é a enfermagem, né? E aí na carta eu fui contando, olha, nós somos no país mais de 2 milhões de profissionais. Uma pesquisa clínica, ela não acontece se não tiver um enfermeiro envolvido, né? A gente consegue trabalhar e determinar se um doente sai de alta hospitalar ou não. Eu modifico o desfecho dentro da terapia intensiva, enfim, fui colocando tudo aquilo e enviei sem a menor pretensão. No dia que começou toda a confusão, aí mandei, né, para ela, a carta, enfim, acabou viralizando. E aí recebo um telefonema de uma enfermeira lá da UTI, eles me chamam de tia na UTI, né? Tia, que carta é essa que você mandou para Gil? Eu, Gil? Que Gil, né? Meu marido chama Giovanni. Aí eu falei, será que eu mandei uma carta pro meu marido? Eu não tô... Falei, não, Cida, eu não tô nem sabendo que carta é essa, né? Porque eu escrevi e me esqueci, assim como faço muita coisa. Ela, a carta da Giovanni Bank viralizou, tá todo mundo sabendo. Eu falei, nossa, ela vem confusão pro meu lado. Nisso, o produtor dela ligou, conseguiu meu telefone, porque aí as pessoas conseguem rapidinho, aí toca o meu celular, olha, aqui é o fulano, nem lembro o nome do cara. Sou produtor da Giovanna Ebank e ela queria falar muito com você, né? Amanhã você pode? Falei, olha, eu estou a 200 quilômetros de São Paulo, estou retornando hoje, mas se for amanhã, tranquilo para mim. Aí ela me recebeu na casa dela, foi super Uau! querida, sabe? Ela não sabia. Ela falou, olha, eu estou envergonhada, eu te chamei aqui porque eu estou envergonhada dessa atitude, né? Eu falei, eu acho que a gente tem que acabar com esse preconceito, essa questão do quanto é difícil as mulheres ocuparem um espaço público, ter voz, né, Giovanni? Eu estou falando de uma profissão 80% composta por mulheres, que tem casa, que tem 2 empregos, que tem uma série de dificuldades, e tudo que a gente não precisa é que a mídia nos veja de maneira erotizada, isso é muito ruim. A gente trabalha muito, né? Eu estudo demais, e não é fácil, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu falo mais de 3 idiomas, Giovanni. Então, assim, eu trabalho com pesquisa clínica de fase 3 fora do país. Nossa, eu não sabia. Na minha cabeça, o enfermeiro ele era o auxiliar do médico. Aí, quando eu comecei a contar para ela, desmistificar tudo o que era, né, a enfermagem, ela falou: Ei, você topa gravar comigo, né, um programa, uma participação no meu programa? Eu falei: Bah, é quando, né? Ela falou, não, agora. Eu falei, não, tudo bem, vamos falar. E aí, o negócio também viralizou e foi parar até na Vogue. Então, acho que nós conseguimos dar uma voz muito bacana e é isso que eu falo. Essa é uma participação positiva, empoderada que a enfermagem tem que ter, né? De conseguir chegar na mídia com propostas, com temática, com uma construção muito sólida do conhecimento, né? Então, acho que isso é muito bacana. É assim que nós temos que ser vistos, né? Então, acho que essa foi uma experiência muito legal e acredito até que alguns atores e até a própria mídia deve pensar 2 ou 3 vezes quando for colocar de novo o estereótipo de um enfermeiro, de uma enfermeira para ser aí protagonizado, né? Então, acho que isso foi bacana para a gente, deu sim uma repercussão muito positiva e por mais repercussões assim. Com certeza. É, olhando para aquela entrevista e vendo agora um monte de coisa acontecendo, principalmente nesse momento que a gente está muito visível para a maioria das pessoas, eu vejo muitos vídeos desagradáveis, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar mesmo que tipo de conteúdo a gente consome, e por mais que a gente esteja aí falando que a gente luta por empoderamento feminino, o empoderamento da enfermagem, o empoderamento de uma categoria profissional, de modo geral,
a gente precisa repensar quando a gente consome isso como um momento de lazer, de brincadeira. E porque isso só vai consolidando essa visão, esse senso comum que está Verdade. arraigado na nossa sociedade brasileira, mantendo aí os preconceitos, né? Teve uma perguntinha aqui, Renata, que eu acho que vale a pena ouvir o que você tem a dizer sobre. É do Olímpio Aloísio. Ele pergunta que tipo de poder é esse que desejamos quando a gente está falando aqui nesse ato de empoderamento da categoria profissional. Bacana. Eu penso assim, nós precisamos sair primeiro daquele modelo médico-cêntrico, sabe? Eu acho muito ruim. Tá enfadado em sucesso quem trabalha no modelo médico-cêntrico, né? E por mais que a gente pense que não aconteça, a gente tem muito ainda, sabe? Então, eu preciso ver com o médico, eu preciso falar com o líder da equipe. Não, o líder da sua equipe é você, né? Então, assim, nós precisamos ter essa voz. E eu falo isso porque eu cheguei na UTI sem saber ligar uma bomba de infusão, né? Aprendi a duras penas, estudando, olhando, observando, ralando, errando, acertando, enfim. E eu me lembro, o primeiro dia que eu encostei no box, estava a equipe médica passando visita na UTI. Eu tinha 22 anos, eu encostei e comecei a seguir a visita. Aí o médico olhou para mim e falou: pois não, você está precisando de alguma ajuda? Eu falei: não, eu estou acompanhando a visita. Mas a visita é médica. Eu falei: não, mas a visita devia ser para todo mundo, a gente não cuida do paciente igual, né? E aí ele ficou meio assim e deixaram eu ouvir. Por que eu estou contando isso? Porque quando eu me afastei da UTI, onde eu atuei a minha vida toda, eu me afastei com um round multidisciplinar que era coordenado por mim, que era a enfermeira da equipe. Então, eu coordenava o round, então eu chamava todo mundo, vamos discutir aqui o que cada um vai fazer, né, qual é o papel do médico hoje para esse paciente, da físio, fono, nutri, todo mundo. Então, assim, é possível. Então, acho que o empoderamento, Aloysio, é justamente isso, né? É mostrar que nós temos a capacidade de ocupar os espaços, né? Quer ver um espaço que eu senti muita dificuldade em tramitar e venho lutando também para ver enfermagem? Nos poderes públicos. Quando você olha, aqui em São Paulo, quando eu estava na presidência do conselho, eu ia até a Lesp levar os projetos pela enfermagem, eu chegava lá, ninguém sabia quem era a enfermagem, né? Poxa, vocês ficam junto com a farmácia, com a fisioterapia, né? Quem é a enfermagem, né? Tá, existe um conselho. Aí vou ver, tem uma única deputada estadual que é enfermeira. Poxa, eu falo aqui, tem 500 mil profissionais, se cada 100 mil nós fazemos um deputado, por que eu não tenho 5 lá me representando, né? Boa! Vereadores aqui em São Paulo não tem nenhum. Nenhum, numa cidade com mais de 200 mil profissionais. Então, poxa, a gente precisa ocupar esses espaços, porque senão as nossas pautas nunca tramitam. Eu acho que essa é a questão do empoderamento. Então, esse é o empoderamento que a gente quer, né? E para isso a gente tem que lutar, tem que conhecer sim, tem que saber dialogar, tem que estudar muito. Mas é possível, pessoal. Porque se a gente ficar sempre achando que não é possível, a gente nunca vai sair do lugar. Pois é, a gente comentou isso em algumas lives anteriores com alguns outros convidados que a gente teve e a sociedade não sabe quem é enfermagem, né? Tem essa dificuldade de compreender que existem um nivelamento, né, dentro da própria profissão. E quando olha alguém de branco, coloca todo mundo junto ali num contexto de que é o que cuida e é auxiliar de médico. Então, essa desconstrução e mostrar para a sociedade quem somos nós faz toda a diferença. E mais, a gente vê todo mundo sempre questionando por que as 30 horas ainda não aconteceu, porque o piso salarial ainda não aconteceu, e você colocou isso de uma forma brilhante. Porque a gente não consegue eleger profissionais da enfermagem, porque a gente não consegue formar lideranças bacanas, né, para ocuparem esses espaços. E respondendo aqui ao Olímpio Aloysio também, só uma pontinha dessa deixa, o empoderamento, ele está no ato de dar poder a alguém, mas não um poder autoritário, pelo menos não é essa bandeira que eu levanto. É um poder de dar voz, de dar conhecimento, de dar atitude, tomada de decisão assertiva, com cautela, com segurança, em prol de um bem comum. Então, esse é o ponto. Não, e nós precisamos, sabe, gente? Não dá para a gente passar mais 10 anos falando, tá, mas tá ruim, né? Nós estamos longe. Tá bom, mas o que você tá fazendo para melhorar? Né? Vamos mudar. Né? E mudar isso depende da gente, porque quando você vai lá, por exemplo, conversar com um deputado,
Tem a bancada da Bíblia, tem a bancada da bala, tem a bancada militar fortíssima. Os caras se organizaram e elegeram, né, a galera dele. Visto que quando você olha a aposentadoria, os militares foram os que mais saíram ganhando. Né? Por quê? Óbvio, tinha uma bancada lá para defendê-los. Agora a gente fica só reclamando, entendeu? Jogando a culpa. Ah, tá, mas a Corém não faz nada. A BEM não faz nada. O sindicato não faz nada. Então, assim, a enfermagem, eu acho que a gente tem essa dificuldade. E isso é culpa da formação. Né? As pessoas saem da graduação sem entender o papel dos órgãos de classe. Então, eles não sabem o que o Corém, qual é o papel do Corém, qual é o papel da BEM, qual é o papel do sindicato. Não conhece nem o próprio código de ética. Então, eu fico muito Sim. triste com isso. Então, a gente precisa conhecer, sabe, pessoal? Não dá para passar a vida reclamando. Se não sai, você não está obrigado. É o que eu sempre falo. Eu não estou na enfermagem obrigada. Então, assim, você pode escolher outra profissão, vai fazer outra coisa, sei lá, né? Ah, vender cachorro-quente é melhor. Vai vender cachorro-quente, vai fazer um outro curso. Existe aí 1 milhão de possibilidades. Eu acho que tem que estar quem gosta, quem quer levantar a bandeira e tentar mudar esse cenário. Não dá para passar mais 20 anos reclamando, gente. Concordo. Concordo em gênero, número e grau. Inclusive, eu já disse isso em alguns vídeos meus. Existe um leque de opções, um mundo super inovador hoje, século XXI. Não está feliz na enfermagem? Beijo, me liga, e vai ser feliz de outra forma, né? Não dá para ficar arrastando o chinelo pro resto da vida, reclamando, esperando alguém vir me salvar, porque essa desconstrução Disney também precisa ser rompida. Pode falar. Eu ia Não, emendar uma perguntinha. eu acho que tem total razão. Então, acho que a gente precisa ressignificar, sim, a nossa profissão pós-pandemia. Então, vamos aproveitar esse cenário, né, e fazer. Chega, eu acho que essa questão de subserviência, gente, ficou no século passado, né? Não dá mais. E às vezes eu te falo isso porque eu já estive em instituições privadas aqui em São Paulo de conversar com o enfermeiro, ele vai falar, ah, tá, não, mas eu tenho que discutir isso com o médico. Não, minha filha, eu tô falando aqui de enfermagem, eu não tô falando que você tem que discutir isso com o médico. A decisão é da equipe, é sua. Então, a gente precisa ressignificar muito isso. Acabou, Sim. passou isso. Muito boa essa sua fala. Acho que a gente tinha que montar um grupo de ressignificados dos estereótipos da Eu enfermagem do conhecimento. tô dentro. Aproveitando sobre essa questão que a gente está falando, a gente acabou falando um pouquinho de política, é, sobre esses desafios que a gente tem nas nossas lutas por melhores condições de trabalho. A gente já falou um pouco sobre, né, essa representação, mas o que que você acha hoje que precisa ser assim, um ponto crucial para a gente mudar esse cenário, ter uma virada de chave em relação a isso? Isso é uma questão importante e que precisa de muita maturidade. Né? Maturidade porque quando nós falamos, precisa virar a chave, né? A questão do corporativismo. Eu acho que a gente precisa ser mais corporativo mesmo, sabe? Acho que defender muito mais a nossa bandeira. Eu falo isso porque aqui em São Paulo nós conseguimos de maneira inédita colocar na LESP um projeto que era a questão das 30 horas. Nós conseguimos o mais difícil, que é a aprovação dos deputados. Não foi fácil, pessoal. Só que, assim, todas as vezes que ia ter audiência, clamava para a enfermagem lá. Falei, gente, eu tenho 30 horas, eu sou funcionário do Sim. Estado. Então, para mim, não muda nada, mas estou lutando pela grande maioria, né? Pelos privados, pelos filantrópicos, pelos OS, enfim. Né? Bom, eu estava como presidente, então vamos lá lutar por todo mundo. E a gente conseguiu, de maneira inédita, passar. Quem barrou foi o governador, e aí retornou para a LESP para tentar derrubar aí o veto. Está lá e agora estamos tentando fazer com que isso aconteça. Né? Por conta da pandemia, os projetos lá também estão parados. Mas por que eu estou falando isso e contando a questão do corporativismo? Porque quando a gente olha, bom, vamos lá, é hoje, precisamos lotar aquele espaço. Vamos mostrar que a enfermagem tem força. Sabe quantos aparecem? 5, 10, 12. Então, assim, será que. Então tá bom, vamos reivindicar piso salarial. Para isso, a gente tem que pressionar. Está passando um PL, tem um projeto de lei andando. Nós temos 2 milhões, mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem no país. Se na minha casa mora pelo menos eu e mais um, era para eu ter 4 milhões de assinatura. No mínimo, no mínimo. Não tem 300 mil.
Exato. Então, sabe, gente, para a gente falar como é que a gente vai conquistar tudo isso, primeiro é com união, é com todo mundo indo junto lutar. E falar que tá difícil hoje, poxa, você fala de um PL, é você clicar no celular o seu sim. Não tem nem que ir ao correio por uma cartinha, que nem era antigamente, não. Né? Então, essa é a questão. Né? E eu Pois não é. estou aqui falando de política partidária, não, muito pelo contrário, estou aqui falando de políticas públicas, políticas nossas. Né? Ninguém vai, você coloca um projeto que vai beneficiar todo mundo, você fala para o cara, a gente precisa lotar esse lugar aqui, as pessoas não vão. E aí fica reclamando, entendeu? Fica reclamando Sim, no WhatsApp, fica reclamando não sei aonde, fica reclamando. Não sei... Então, como é que vai conseguir, gente? Não vai conseguir absolutamente nunca. Por quê? Porque os caras também, o político, ele olha voto. Né? E ele sim. fala: bom, eu vou criar uma bandeira e lutar por uma entidade que tem 2 milhões de pessoas que não aparece 3 aqui. Isso aí. Não é? E quando você olha o agente comunitário da saúde, eles são extremamente mais organizados do que a gente. Sim. Os caras vão lá, lutam. Quem acompanhou a luta deles para saírem de ocupação e virar profissão regularizada foi por pouco. Eles lotaram Brasília. Né? Os caras foram lá e brigaram. Né? E aí, a gente? Aproveitando esse gancho, já que a gente está falando sobre isso, será que esse comportamento está atrelado ao fato de sermos uma profissão majoritariamente feminina? E aí esse comportamento está ainda condicionado a essas mulheres que precisam ser empoderadas? E mais, será que é porque é uma profissão que também tem um número majoritariamente de mulheres negras, pretas, né? Dentro dessa profissão e que também ajuda e corrobora para a gente manter esse papel mais submisso? Eu acho que é uma somatória, né? Primeiro que a gente vem de um país extremamente preconceituoso, né? Se nós formos olhar aí, o preconceito é uma coisa impressionante no Brasil, né? Isso é muito triste. Por sermos majoritariamente feminina, eu acho que sim. Eu posso te dar um exemplo hoje muito engraçado. Eu fui a uma reunião agora à tarde e fui num carro separado, fui eu e um colega homem, né? Nós fomos em carros separados e quando chegou para avisar o guarda da portaria, olha, estou chegando para a reunião com a doutora fulana, né? Estou vindo aqui representar, tá representando a secretaria. Aí ele chegou na cancela, o cara, tá, tudo bem, pode entrar. E aí o meu carro era de trás. Eu cheguei e falei exatamente a mesma coisa. Ele pediu o meu nome, o meu RG, queria saber com quem eu ia falar. Né? E aí eu falei, poxa vida, né? Eu vi o cara entrando, aí depois perguntei pro meu amigo, ele te perguntou alguma coisa? Eu falei, não, falei que eu estava autorizado, que eu tinha uma reunião, ele deixou eu entrar. Então, até nisso, sabe? A gente tem essa dificuldade, sim, né, de conseguir. E como essa luta não é fácil, muitas das vezes as mulheres desistem, cansam, né? E se você olhar na enfermagem mesmo, poxa, 80% são mulheres, né? Um grande percentual são sim negras. Então aí já são 2 preconceitos. E aí eu tenho em casa também a casa para cuidar, marido, família, enfim, é tudo mais difícil. Né? E eu acho que isso vai deixando as pessoas desanimadas, porque não é fácil. Né? Não é fácil, Carol. Sim. A gente sabe disso. Né? A gente, eu também sofro preconceito. Né? Não da questão de cor de pele, mas quantas vezes eu cheguei para dar aula em congresso de equipe multidisciplinar, né? E aí o médico nunca te pergunta coisa na frente dos colegas, ele vem sempre por trás, depois você me passa a sua aula, você me... Poxa, por que você não me Uhum. pergunta ali ao vivo, né? Não, vou perguntar para a enfermeira. Né? Então tem muito disso, sim. Né? A gente sofre o tempo todo. Né? Cansei de chegar para dar aula, poxa, nossa, você é a Renata, né? Eu achava que você era maior, tal, ali seu livro. Então, assim, é difícil com a gente, né? E hoje, naquela cancela, a hora que eu parei para a reunião, eu pensei justamente nisso. Falei, poxa vida, né? Olha só, para o cara, ele falou, não, tá, eu tô autorizado para a reunião, tá bom, só entrar. E para mim, ele me parou, me perguntou com quem era, que horas era, quem tinha autorizado, queria o meu RG e saber quem eu estava representando. E ele não pediu nada disso para o carro da frente, porque era um homem. Então, E aí a gente encara essa condição de mais seriedade
para uma figura masculina? Mais segurança, talvez? Como que você entendeu esse momento, então? Não, eu entendi justamente isso, né? Poxa, que preconceito, porque quem é ela que tá vindo aqui? Será que é Sim. mesmo, né? Quer dizer, não, o cara é ele sim, ele é o doutor fulano. Mas e ela? Né? Ela tá chamada mesmo para reunião, ele começou a passar rádio e tal. Aí eu passei a mão no telefone e liguei pro meu colega. Eu falei, escuta, foi essa dificuldade toda para você entrar? Porque eu não vi, né, você demorando tanto quanto eu tô demorando aqui nessa cancela. Ele falou, não, eu só falei que eu era fulano e que eu estava chegando para a reunião. E ele me perguntou, está autorizado? Eu falei, está. E entrei. E para mim foi toda essa questão. Então, o quanto nós temos que mostrar quem somos, sabe? Eu acho isso muito triste, Carol. O tempo todo. E o mesmo acontece o contrário também, né? Quando você se coloca numa postura um pouco mais ética, com uma roupa um pouco mais alinhada, uma maquiagem, que eu gosto muito, a gente tem o outro lado. Poxa, você é tão bonita. Você é enfermeira? Na verdade, questionam se você não é outra categoria profissional. Se você é muito inteligente, questionam se você é realmente enfermeira. Por que você não fez medicina, então? Isso tudo são os estereótipos dos preconceitos, né? Eu acho. E acho que isso é culpa nossa, sabe? A gente se apresenta muito pouco para a sociedade. Eu faço questão de onde eu vou, né? Quem me conhece sabe disso. Eu falo que eu sou enfermeira. Qual é o problema, né? É... E daí? Ah, nossa, você é enfermeira? Não, sou enfermeira. Então, acho que isso é uma questão importante de nós nos apresentarmos, né? E isso é extremamente importante, porque quando o cara grita no corredor do hospital enfermeiro, né, tem que olhar o enfermeiro. Né? E a gente tem que se apresentar quanto a equipe. Olha, na minha equipe tem enfermeiro, tem o técnico, tem o auxiliar. Agora, quebrar paradigma é uma longa jornada. Ou todo mundo faz essa luta, ou então vai ficar aí reclamando. Pois é. E aí alguns poucos se destacam e a grande maioria aponta o dedo, questiona, E enfim. o pior é isso, né? Os poucos que se destacam, a gente não vê os colegas felizes por esse destaque. Né? Eu luto cada vez mais para ver profissionais em destaque, porque eu acho que tem espaço para todo mundo, pessoal. Tem espaço, dá. Eu não preciso sabotar o cara, eu não preciso falar que ele é mais bonito, Concordo. que a blusa dela é melhor que a minha. Meu, vá com o que você tem. O espaço para todo mundo existe, tenham certeza disso. Muito legal. Eu concordo plenamente. Eu acho que todos têm uma estrela a brilhar e quando a sua estrela brilha, ninguém apaga. Ninguém apaga porque conhecimento e capacidade técnica, ela é sua. Então, nada tira. Eu acho que é bem isso mesmo. Então tem que seguir lutando, sim, tem que mostrar, tem gente muito boa, sabe? Dá para construir cada vez mais e mostrar a nossa profissão que é fantástica, gente, fantástica. Eu vejo que é o futuro. Por mais que as pessoas ainda não reconheçam isso no modo geral de sociedade, nem a própria categoria, é o futuro. No meio de um mercado completamente com tendências tecnológicas, robóticas, o contato humano que a enfermagem faz não vai ser substituído de forma tão fácil assim. Ah, o cuidar, o toque não substitui, né? Por isso que quando a gente fala, eu sou extremamente contra o ensino à distância na formação do enfermeiro, porque o toque, gente, sabe, o olhar, a sensibilidade que você adquire, elas são fundamentais, são fundamentais. Com certeza. Então, aproveitando essa fala, o que é ser empoderada para a enfermeira Renata Pietro, que, na minha opinião, já tem todos os significados de ser empoderada? Ah, eu acho que o ser empoderado é você conseguir dar voz para aquilo que você acredita, sabe? Você chegar numa reunião e ver muita gente é, ali, personalidade, gente que você admira, né? E conseguir o respeito para que essas pessoas te escutam, te ouçam, né? A conseguir dar voz para a profissão. Eu acho que isso é o empoderamento, né? Isso é o mostrar o quanto é importante a nossa profissão. Há uma semana atrás, acho que foi, ah, eu fiz uma live, me convidaram para fazer um debate sobre Covid. Estaria o doutor Miguel Cirucci, do grupo Fleury, e o criador da Anvisa, né? E aí falaram, olha, tem que ser você, né? Precisa que você componha esse time, né? Então, poxa,
E eu acho que isso é o empoderamento da enfermagem, né? Poderiam pensar em qualquer outra profissão, né? Mas falaram, não, vamos chamar uma enfermeira, né? Vamos convidar a Renata para estar aqui com a gente, porque a gente está falando, e poderiam ter posto qualquer outro, né? Mas eu acho que isso é um empoderamento, sabe, Carol? É a gente conseguir ocupar esses espaços, né? Porque ao invés de estar ali debatendo mais um outro membro, um grande figurão, não, vamos convidar a enfermeira, né? Para fazer esse debate, né? Por que não? No canal, foi uma discussão no rádio e também no Instagram de um grupo, e eu achei isso fantástico, né? Falei, poxa, eu estou conversando com um cara que é considerado o melhor cirurgião do Brasil, né? O cara é reconhecido mundialmente. Então, acho que isso é empoderar, e é possível. Né? Então, assim, vamos ter seriedade, né? Eu não compartilho nenhuma piada da profissão, aliás, de profissão nenhuma, porque eu acho isso uma falta de respeito. Então, jamais vou compartilhar piadinha da enfermagem, eu acho isso horroroso. Eu quero compartilhar ciência, conhecimento e fazer com que cada vez mais nós ocupemos lugares de destaque. Né? Então, você poder sentar numa mesa e fazer uma discussão com esse tipo de figuras, né? Eu acho que isso é muito bacana. Você poder ser chamada na prefeitura, pelo prefeito, para ele falar assim, olha, e aí, o que você acha que está certo, o que você acha que está de errado aqui nesse projeto, né? Eu acho que isso é muito bacana, gente. Então, esse é o caminho. Então, acho que o empoderamento é justamente esse. É nós estudarmos, é a gente publicar, é a gente mostrar que dá sim para ocupar espaços, né? Ocupar cargos de liderança, isso é extremamente importante e é o que a campanha Narcinal vem tentando buscar, né? Cada vez mais pessoas com esse perfil. Né? E existe sim, né? Nós temos como despertar isso, então a gente tem que lutar e que buscar. É fácil? Não é fácil, gente. Não é fácil para ninguém. Né? Eu saí da minha casa hoje 5 horas da manhã, até falei para Carol, estou entrando em casa agora, tenho essa e daqui a pouco um canal de televisão me pediu para conversar com eles, né, sobre a questão de vão reabrir o comércio, né, o que eu achava sobre isso. E depois disso tem uma outra live, mas eu acho que é esse tipo de construção. E o ser empoderado, ele exige muito da gente, né, porque você tem que se dedicar. Né? Não é fácil. Então, além de tudo, além de ter a família, de ter o trabalho, a gente precisa sim ter tempo para tudo isso. Né? Mas que hora eu vou mais tempo? Eu comentei com vocês, eu durmo muito pouco. Né? Então, assim, a gente tem que tentar ir construindo esse tempo. E cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem a sua luta. Mas eu acho que é um momento de ressignificar. E agora é a hora. Eu acho que chegou a nossa vez, mas a gente tem que passar pela pandemia com muito mais do que aplausos. Né? A gente tem que passar sendo vistos, sendo reconhecidos, para que possamos ter a nossa valorização. Uau! Eu estou aqui encantada com cada frase que você concluía, porque a maioria da enfermagem ela está tão sobrecarregada que o argumento principal é a falta de tempo. E a gente entende essa condição da polivalência feminina, essa coisa de ter muitas funções e dar conta de tudo, seja no plantão, seja em casa. E levantar essa vontade de fazer a diferença, que eu acho que seja o maior desafio hoje, né? Quando a gente pensa em representação, em levantar a voz, em poder lutar pela nossa profissão. Mas antes de mais nada, eu penso que, como um número que a gente tem, se você não tem ainda toda essa força de vontade para ir lá na Alesp ou aqui na Alerj, levantar a bandeira mesmo e estar dentro das entidades de classe, você poderia, pelo menos, evitar de compartilhar o marketing negativo da nossa profissão. Evitar de fazer marketing negativo numa roda de colegas que não são enfermeiros. Todo mundo fala mal da enfermagem e eu acho que eu me comporto um pouco como mãe. Sabe assim, eu posso falar mal da minha enfermagem, eu com os meus. Não vem falar mal da enfermagem uma outra pessoa, uma terceira categoria que o negócio fica feio. Então, essa é uma postura que eu penso que deva ser exercida e trabalhada dentro da nossa categoria. Eu já entendo como um ato político, né? E acho que isso é o mínimo, né, Carol? Assim, e nós somos seres políticos, né, gente? A gente faz política o tempo todo. Passar um plantão é fazer política. Né? Você tem que olhar se a pessoa chegou, né? O que eu vou falar daquele paciente. Então, até essa organização do raciocínio clínico, a gente está o tempo todo trabalhando essa questão política.
né? Trocar um plantão, organizar isso com um colega. Poxa, será que ele aceita trocar o sábado comigo? Então eu tenho que ter um discurso, uma narrativa que o convença, né? É política. Né? Então a gente faz o tempo todo isso. E acho que a gente precisa expandir, sim, essas fronteiras para que cada vez mais nós possamos ganhar espaços. Né? Não adianta eu ficar só reclamando. Né? O que você pode mudar? Eu acho, eu concordo contigo. Só de você não compartilhar essas coisas, não falar mal da sua profissão, você já está ajudando. Concordo. É E isso aí. siga páginas oficiais, né? Siga o seu conselho, entendeu? Entenda o que está se passando o que tem de leis, né? Tudo bem, eu não gosto, não quero discutir política. Tá, mas o mínimo você precisa conhecer, né? O mínimo, gente, porque senão não vai sair disso, não. É o resto da vida a gente reclamando. Pois é, e aí fica mantendo esse ciclo vicioso, né? Às vezes eu fico pegando alguns artigos antigos da década de 70, da década de 80, e eu vejo enfermeiras questionando sobre as mesmas mazelas de hoje. E para mim é extremamente frustrante, no sentido real da palavra, ver que a gente mantém os mesmos desamores que ainda não conseguimos avançar. E por que será se o mundo mudou tanto, né? Se as profissões mudaram tanto? Por Eu que acho será que Não, a gente precisa evoluir, né? Eu não sei se você acompanhou uma live que eu fiz com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, né? Ele falou isso, falou, cara, vocês passaram 30 anos brigando por essas 30 horas, né? Pô, parece que a enfermagem não tem outra pauta, né? Vamos abrir, né, mais pautas. Pois é. É isso aí, porque a gente fica, parece que correndo, um jargão feio, atrás do rabo. A gente está sempre preocupado com muitas coisas e pouca atitude, eu vejo pouca atitude, porque a gente tem pouca representação, porque a gente tem poucos enfermeiros com uma vontade real de fazer mais, de fazer diferença. E quando não está fazendo, né, lá representativamente, estão ajudando a manter os Construir. estereótipos e construindo o lado ruim da enfermagem, né? Deixa eu ver se tem pergunta. Gente, pode ir botando as perguntinhas aqui. Eu tô vendo que tem bastante gente querendo perguntar. Pode ir lançando aqui que a gente responde. Para quem não conseguir responder a tempo, a gente manda depois. E quem sabe, se ela tiver disponibilidade, a gente marca uma segunda live para responder também. Não tem problema nenhum. Maior carinho. Deixa eu ver aqui se tem perguntinha. Ah, não. Essa fala do babá de médico me irrita profundamente. Não sou babá de médico, não sou secretária, não sou auxiliar. Eu estudei muito e estudo Oi. todos os dias. Quer falar alguma coisa sobre essa frase, essa sentença do babá de médico? Ou dispensa comentário? Eu acho que é muito triste, né, ouvir isso. Eu nunca vou esquecer um médico que chegou para mim e falou: Renatinha, a tampa lá do vaso do quarto dos médicos está quebrada. Eu falei, e o senhor já avisou a administração? Ele, Ah, sem graça. Gente, o que eu tenho com isso? pois é. Nós Pô, temos que prover e prever material para minha assistência. e a culpa é nossa, né? É igual mãe e filho, né? O não você já tem, então vamos tentar, né? Então, assim, não passa. Mas fala, olha, não tem nada a ver com isso. Liga na administração, né? Liga na rouparia, liga onde o senhor quiser, mas o que eu tenho a ver com isso? Então a Eu gente. li um artigo que, desculpe te Não, cortar, mas eu penso que é uma tese de doutorado que eu amo muito e eu quero ter oportunidade de conhecer, que é do Wilson Lunardi Filho, de 98, que é o mito da subalternidade da enfermagem e a medicina. E chega uma hora no texto que ele fala que a enfermeira se comporta como o SAC, o serviço de atendimento ao cliente, onde a gente sabe de todas as informações, todos os ramais do hospital, tudo, de tudo, de tudo. E eu fiquei extremamente irritada, porque eu não tinha caído essa ficha para mim, que eu estava me comportando como o SAC dentro da minha UTI. E aí eu fico vendo que é um comportamento que já está arraigado na nossa profissão, né? Então, só é, para fazer um start aí e de. é aquilo que eu te falei, quebrar paradigma é uma longa jornada. Precisa de tempo, compromisso e perseverança. Todos os estudos mostram que se a gente começar agora, é no mínimo 5 anos. Então, assim, tá bom, vamos despertar isso agora na enfermagem, a gente vai conseguir galgar alguma coisa daqui a 5 anos. Então, precisa começar, né, gente? Isso aí. Eu penso. Existe essa frase é super famosa, né? Mas daqui a 10 anos você vai querer ter começado hoje. Essa é uma frase muito usual dentro do empreendedorismo. E
quando que você vai começar então? Porque daqui a 10 anos eu vou olhar para trás e falar assim, eu tinha que ter começado antes. É. E esse é o ponto. Tem uma perguntinha aqui, eu vou fazer muito rapidamente, porque eu sei que você está com a sua agenda apertada. Me chamo Emily Pontes. Boa noite, Emily. E a pergunta dela é a seguinte: os contornos sociais que envolvem a enfermagem historicamente favorecem para essa diminuição de status? O que você pensa sobre isso? A gente falou um pouquinho sobre até, né? É bacana, Emily. Eu acho que sim, né? A gente vem aí de uma construção de uma profissão, apesar de termos representantes como Florence, né, que veio de uma família abastarda, diferenciada, né, que também escolheu a profissão. Muitas das vezes as pessoas escolhem a enfermagem pela oportunidade. Ah, poxa, não falta emprego, não ganha muito, mas eu vou ter um sustento, né? Então, a gente precisa ir quebrando também isso, né? E a gente vem da questão histórica, né? Quem eram os profissionais de enfermagem? A enfermagem, ela era muito empírica, né? Depois que Flores falava, enfermagem é uma arte, né? Mas agora a gente é ciência, chega de arte, né? Então, a construção foi muito empírica, foi muito da paixão, né? Quando a gente olha a questão do empirismo. E aí vinha do quê? Né? Quem é que fazia enfermagem? Eram prostitutas, eram pessoas que não tinham aí uma grande relevância na sociedade, né? Tirando Ana Nery e Florence, quem mais a gente conhece que veio, né, de uma construção de famílias abastardas, né, de famílias diferenciadas? Não, a gente não tem um grande destaque. Né? Então, a gente tem um contexto histórico, né, mas como eu digo, sempre histórico, né, pessoal? Chega, né? Chega, a escravidão acabou. Então, a gente precisa acabar com isso também no Brasil, é o que a gente está falando. A gente precisa tirar esse preconceito enraigado, né? Que coisa feia. Né? A gente constrói, quando você olha publicações, o Brasil é um dos países que mais publica no mundo em termos de enfermagem. Né? Então, isso é extremamente importante. Então, a gente saiu daquela questão arte, viramos ciência. Então, vamos virar essa página, né, desse contexto histórico. Né? A história é legal para a gente contar lá na aula, mas vamos construir em cima do que a gente tem feito de ciência, de modificado desfechos, de tem muito enfermeiro bom, quanto gestor, sim, tem muito enfermeiro bacana em linha de frente, sim, tem muito enfermeiro diferenciado que está aí ocupando cargos importantíssimos, né? Nós vimos aí agora no Ministério da Saúde o Wanderson, que nós tínhamos como enfermeiro lá, ocupando um cargo de destaque, de liderança. Então, poxa, é possível, né? Vamos lá. Então, tem o contexto histórico para a ciência, né? A gente tem um contexto de colonização horrorosa, e acho que por isso que a gente fica tanto nessa passividade, né? Então, chega, né? Acho que a gente tem que virar essa página, Emily. Acho que isso contribuiu muito, mas vamos deixar isso para o século passado. Acho que essa nova geração tem que trazer essa construção. Boa, exatamente. Já agradecendo aqui ao Olímpio Aloísio, né? Ele falou sobre um texto de Etienne de la Boétie, que é a servidão voluntária. Também recomendo esse entendimento da servidão voluntária que muitas das vezes a gente se coloca nela. E trazendo aí essa fala só para complementar aí com a nossa Renata Pietro maravilhosa. Renatinha, linda, eu já estou me sentindo super íntima. Estamos com 7 minutinhos para terminar, e eu sei que você está com a sua agenda, às 19 você precisa começar. Então eu vou finalizar, deixando para você aqui sua última perguntinha, antes de eu me despedir oficialmente. O que você pode dar para a gente, então? Assim, umas 3 dicas de como se valorizar, para a gente valorizar a profissão. Bacana. Pô, a primeira questão é estudar, pessoal. Não tem por onde. O conhecimento, ele é extremamente importante e ele faz a diferença. Porque, assim, não adianta você ter um rostinho bonito ou andar bem vestida, porque isso, a hora que você abre a boca, acabou, né? Então, a gente precisa, sim, dessa construção sólida. Acho que o primeiro passo é estudar, é buscar o conhecimento. Isso é fundamental, né? O segundo ponto é confiar, né? É possível, sim, você ter destaque. Basta você querer. É fácil? Não é fácil. Isso é uma construção. Mas que se você tiver paciência, perseverança, engajamento, tenha certeza que o sucesso vem. Então, isso é que eu queria deixar de mensagem. Carolzinha, ó, super beijo, obrigada pela paciência. Estou à disposição de vocês. Quando precisarem de algum material também, sintam-se aí convidados a fazer parte
mundo maravilhoso que é a nossa profissão. Ah, que maravilha! Eu já agradeço mesmo. Primeiro, eu vou agradecer você por ter aberto a sua agenda para gente, por ter me recebido com tanto carinho. Desde que eu mandei a minha primeira mensagem para você, você foi extremamente doce, solícita, me acolheu de uma forma incrível. Então, um beijo especial pelo ser humano que você se mostrou para mim, mas principalmente pela enfermeira top, que é o meu objetivo de vida, ser e fazer diferença. Então, muito obrigada por todas as vezes que você inspira a gente que está chegando na enfermagem e por mostrar que é possível, sim. Então, eu desejo chuvas de bênçãos na sua vida, que você tenha uma história e uma trajetória cada vez mais brilhante para incentivar cada vez mais mulheres enfermeiras. Me perdoem aos rapazes, mas eu preciso levantar a bandeira para o meu lado. Então, muito obrigada, verdadeiramente. Quero que a gente possa se ver, em breve se abraçar. É. E vou deixar aqui um beijo especial para todos os seguidores que estão acompanhando a gente e avisar que essa live vai ficar disponível aqui no Instagram, mas também vai estar publicada lá no meu canal do YouTube, o EmpoEnf. E se você ainda não conhece, corre lá. É o único canal que fala sobre empoderamento da enfermagem e tem bastante coisa boa por lá. Então, vai lá, corre lá e deixa seu joinha, por favor. Mas um beijo especial para todo mundo que está aqui. Nesse momento, a gente está batendo um recorde de público e eu estou muito feliz com isso, graças a Renata Pietro. E obrigada, de verdade, pessoal. Vocês podiam estar assistindo qualquer coisa e continuaram aqui com a gente. Então, um beijo e boa noite para todos vocês. E eu espero ver todo mundo de novo na próxima terça-feira. Acredito que a conexão da Renata Pietro neste momento falhou. Vou esperar só mais um minutinho. Aí, voltou! Renata, eu quero apenas te mandar um beijo, agora oficialmente. Beijão, obrigada! Beijos e até a